que você faria se pudesse acabar com toda a dor do mundo? Isso foi o que Madara fez. Com uma filosofia e objetivo totalmente irreal de se pensar, foi até o final com o que acreditava. Criar uma paz ilusória com o Tsukuyomi infinito, colocando a todos numa ilusão perfeita. Mas isso estaria certo ou errado? Eu não estou falando de apoiar o plano dele, mas de entender o que fez ele querer uma ilusão assim. Não é tão difícil saber que para responder isso, a gente tem que olhar a história do Madara desde criança, quando ele ainda não era mentalmente estável. Quando a gente conhece ele criança, ele é o filho mais velho de 5 irmãos. 3 já morreram, só sobrando ele e mais um. Todos morreram por causa daquela guerra sem sentido que ele sempre viu. Por isso que ele ficou ainda mais próximo do irmão mais novo, que se tornou a pessoa mais importante para ele. Não é à toa que o que movia o Madara era proteger o Izuna. Enquanto o irmão estava vivo, o Madara era até razoável com os outros. Tentava achar jeitos mais pacíficos de resolver as coisas. Se não dava, partia pra luta. Isso não ia mudar. Mas aí entra o Madara, que era mestre em mostrar uma coisa e esconder outra. Ele passava a imagem de força e controle absoluto. Só que ele carregava uma ingenuidade que ele nunca admitiria, como acreditar cegamente no Zetsu Negro. É por isso que ele ficou um amigo tão rápido do Hashirama quando se encontraram. Os dois eram bem parecidos em várias coisas. Eles tinham visto os irmãos morrerem, odiavam a guerra, eram talentosos, eram também o filho do líder do clã e tinham a mesma ideia de querer a paz. Mas isso mudou quando o Izuna morreu, entregando os olhos para Madara. Ele aceitou a maldição do ódio que até então não tinha. Antes da morte do Izuna, o Madara estava disposto até mesmo a aceitar o acordo de paz que o Hashirama propôs. Ele só não fez isso por consideração do seu irmão. Mesmo assim, quando perdeu a guerra por Hashirama e o Senju, em geral, ele aceitou a ideia do Hashirama de criar Konoha, uma vila para substituir a família que não existia mais. Eu diria que esse momento foi quando o Madara quase cedeu à paz do Hashirama, que vimos muito bem que não deu certo. A mentalidade dele não mudou de verdade e os moderadores de Konoha não confiavam nele, com razão. Ele ainda tinha o Tobirama do lado, que foi o que mais desconfiou dos Uchihas, principalmente do Madara. De novo, com motivos. Sabendo que não ia mudar o conceito de família para ele, Madara desistiu da ideia, começando assim a ver Konoha como um experimento falho. A paz que tinha na folha era só uma ilusão. Apesar de não ter um sofrimento físico causado pela guerra ou de lutas, os Uchihas ainda eram mal vistos pelos cidadãos. Por isso que ele só fez alianças temporárias, sem acreditar em confiança. Não é à toa que colocou aquele selo no coração do Obito, para usar ele nos seus planos. Por Madara, a natureza humana é falha, egoísta e com fome de poder. Enquanto tiver luz, vai ter escuridão. Enquanto tiver vencedor, vai ter perdedor. Ele não era só um cara querendo dominar tudo por maldade. Ele acredita que, enquanto o ciclo do ódio existir, a única saída é controlar tudo. Garantir que ninguém fuja do sonho dele. Por isso o plano Olho da Lua, um genjutsu tão poderoso que prende toda a humanidade num sonho perfeito, sem dor, medo, perda ou sofrimento. Um mundo sem guerra, ódio, vencedor ou perdedor, porque na prática, ninguém tá acordado. Madara acha que esse é o único jeito de acabar com o ciclo vicioso da humanidade, só que ele não descobriu isso sozinho. Apesar de ter desenvolvido essa ideia, depois de ler aquela pedra que era guardada pelo cão Uchiha, foi na verdade Zetsu Negro, essa sombra que a gente já conhece, que manipulou tudo. Fez Madara pensar que estava salvando o mundo, mas que na verdade abriu espaço para o renascimento da Kaguya. Pensando nisso, se o Zetsu Negro era a vontade do Madara, a vontade de completar o plano do Olho da Lua, pelo menos foi assim que eu entendi, então ele carregou uma vontade que, no fim, tá errada ou imperfeita, igual o próprio nome dele indica. No caso, o nome dele significa mancha, erupção e etc. Coisas relacionadas a isso, indicando assim o seu plano imperfeito, porque a paz, de verdade, que foi a visão final do Madara, era do Hashirama. Ou seja, mesmo sem saber, Madara estava errado, e o Zetsu só tá seguindo essa vontade torta dele. No fim, mesmo o salvador do mundo era apenas mais um em algo ainda maior que ele não tinha noção de que estava dentro. Apesar do foco do Madara, que foi junto com ele quando morreu de velhice, no final ele repensou e se arrependeu, não por ter falhado, mas porque podia ter seguido um caminho mais seguro. O plano Olho da Lua era em si uma loucura com pouquíssimas chances de durar para sempre. É uma forma de paz? Sim, as guerras acabariam porque ninguém estaria acordado para começar uma, e ele conseguiu, só não durou muito tempo. Claro, o plano dele tem pontos a favor e contra, tipo o fim do sofrimento da guerra, que seria a parte boa do plano dele. Na cabeça do Madara, o mundo ninja era um inferno preso num ciclo infinito de dor e ódio, que nunca acabava. Com o Tsukuyomi infinito, ninguém precisaria mais lutar ou perder quem ama. Era basicamente transformar o inferno em céu. Cada pessoa viveria no seu mundo perfeito, sem fome, desigualdade ou medo. Se você quisesse passar o resto da vida ao lado de quem já morreu, poderia, como era o caso do Obito. Se quisesse viver sem nenhuma preocupação, também poderia, como foi o sonho do Shikamaru. Ou um sonho simples, como o do Gaara, que só queria ter um Naruto como amigo e uma família que se amasse. Para muita gente, essa ilusão perfeita seria melhor que a realidade cruel. E tem um pessimismo dele sobre a natureza humana.
Madara achava o homem, a humanidade, falho por essência. Mesmo buscando a paz, no fundo sempre tem ganância, inveja e rivalidade. As guerras não acabaram com as vilas, só mudaram de escala. Para ele, isso mostrava que o sistema do Hashirama nunca funcionaria de verdade. E na visão dele, o fim justifica os meios. Matar, manipular, enganar, valia a pena se no fim todo mundo vivesse em paz para sempre. Ele não se via como vilão, mas como salvador do mundo. Só que também tem um lado ruim. Primeiro, o Tsukuyomi infinito tira a coisa mais básica que a gente tem, ou pelo menos deveria ter, a liberdade de escolha própria. Ninguém poderia escolher entrar ou não nessa ilusão. Madara ia jogar todo mundo lá dentro na força, quisesse ou não. Seria uma ditadura, só que bem escondida por fora. Segundo, negar a realidade é negar o que faz a gente crescer. Dor, fracasso, frustração ou outro sentimento do tipo. Vamos pegar a Sakura como exemplo. Quando criança, ela era imatura. Nunca sofreu direito, ou muito se comparado a outros personagens, mas ao longo do tempo, ela foi amadurecendo. Tipo na missão do País das Ondas, ou na luta contra o time do Som na Floresta da Morte. E claro, a maior evolução dela é quando foi treinar com a Tsunade. Ou seja, o mundo só de prazer parece perfeito, mas destrói a essência de viver. E tem outro ponto, o plano nem garante que a humanidade sobreviva, porque o que acontecer de verdade é que os corpos seriam sugados pela árvore divina, transformando todo mundo em Zetsu branco. Ou seja, não é sobre a raça humana no fim das contas. Mesmo que a pessoa no sonho continuasse vivendo, na realidade a espécie já estaria condenada. Seria tipo o Tsukuyomi que o Itachi usou na Izumi naquela light novel dele, onde fez ela vivenciar a vida perfeita na mente em 1/1000 de segundo, se casando, envelhecendo e tudo, para no mundo real ela morrer. Tem também a hipocrisia do Madara, né? Apesar dele falar de paz e tudo, ele era quem mais gostava de lutar até a morte. Para falar a verdade, parece que o objetivo número 1 dele sempre foi lutar contra o Hashirama de novo. Depois, esfaquear o Tobirama como vingança pela morte do Izuna. A terceira coisa na lista poderia ser literalmente lutar com qualquer um que aparecesse. O tal plano perfeito soava mais como o desculpa para justificar isso tudo. Esse plano de paz dele pode muito bem ter vindo do rancor que ele sentiu quando escutou o Tobirama dizer que o povo preferiu o Hashirama como Hokage. Essa paz perfeita seria uma desculpa pro ego dele. É diferente do Naruto, que quer paz com liberdade e compreensão. Ele sabia que a paz dele não seria eterna, mas era mais real, no sentido literal. Só que Madara não foi o único a tentar criar um mundo em paz. O Hashirama também tentou. Ele cresceu no meio da guerra, perdeu irmãos, viu crianças virarem peças descartáveis no campo de batalha e, igual Madara, odiava a guerra com tudo. Mas a diferença é que o Hashirama acreditava que as pessoas podiam mudar. Tinha uma fé quase ingênua ou corajosa na bondade humana. Para ele, a paz não precisava ser imposta. Podia nascer da confiança entre amigos e inimigos. Foi por isso que fez traga com os Uchihas, mesmo depois de tanto conflito. Queria uma vila onde filhos de Senju, Uchiha e outros clãs crescessem juntos, treinassem juntos, sem morrer antes de adultos. Assim nasceu Konoha. Ele queria vencer pela paz mútua. Um cara que, para selar acordo, se oferecer para morrer só para provar que levava a sério. Essa coragem fez o Madara topar a trégua e fundar Konoha junto com ele. Por um tempo, o sonho era o mesmo. Só que pro Madara, aquela paz era frágil. Uma ilusão que dependia demais da boa vontade dos outros. E ele achava que não duraria. E a história mostrou que ele estava certo. As tensões voltaram, mesmo com Konoha em pé. Mas o que diferencia o Hashirama é que ele sabia dos limites dele. Não se via como salvador do mundo, nem queria controlar tudo. Ele só queria uma paz real. E no fim, até o Madara, no último instante, reconheceu que o caminho do Hashirama talvez fosse o certo desde o começo. Temos também o Naruto, que herdou muito da visão do Hashirama, mas também carregava um pouco da teimosia do Madara. Ele queria a mesma coisa, paz mundial e o fim do ódio, só que não acreditava em soluções rápidas ou ilusões perfeitas. Para ele, a paz só valia se fosse construída com entendimento e empatia, mesmo que levasse gerações. Bem parecido com o do Hashirama, só que um pouco diferente. Era irritante de tão teimoso. Isso vinha mais do fato de que quase virou o que combatia. Se não fosse por gente como Iruka e os amigos, Naruto podia muito bem ter se perdido no ódio, igual a tantos outros. Talvez por isso entendesse tão bem os inimigos. A paz que ele queria era fazer as pessoas trabalharem juntas para isso acontecer, mesmo que fosse difícil. Naruto ainda deixou o sistema ninja intacto. Só que a paz que ele conseguiu é chamada por alguns de temporária ou falsa. E isso está certo. Naruto só conseguiu uma aliança temporária, não uma solução definitiva. Mas é inegável que ele tinha algo que poucos líderes têm: inteligência emocional para lidar com qualquer um. No fim, escolheu o caminho mais difícil. É a mesma ideia do Ninshu que o Hagoromo falou, unir as pessoas com energia mental para elas se entenderem. E falando nisso, a ideia do Nagato também é parecida com a do Ninshu. Se Madara queria um mundo perfeito e Naruto queria um mundo livre, bem, o Nagato no caso, queria um mundo onde as pessoas pensassem 2 vezes antes de começar uma guerra. Para ele, o ciclo do ódio nunca ia acabar. Sempre haveria vingança, guerra e ódio, a menos que todo mundo sentisse, ao mesmo tempo, o mesmo tipo de dor. Nagato falava disso porque viveu isso. Ele vivenciou a fome e desespero e viu gente que amava morrer por causa de decisões tomadas por outros de grandes nações. A ideia era de se todos provassem ter essa dor, iriam evitar repeti-la. Não era um mundo de sonhos falsos como o de Madara. Era um mundo que, pelo menos por um tempo, ficaria em uma paz temporária, que no final daria errado, porque em algum momento as guerras iriam voltar.
E aí vinha o Obito. De todos, talvez ele seja o mais pessoal e também o mais perigoso por causa disso. No começo, ele era só um garoto otimista que acreditava em ajudar os outros, mas bastou a morte de Rin para isso mudar ele por completo. Com isso sendo apenas a parte que o Madara manipulou. A partir de ter internalizado o ideal do Madara em si mesmo, se tornando basicamente ele, Obito não queria mais consertar o mundo. Ele queria era fugir dele, criar um mundo perfeito de sonhos, onde pudesse ver a Rin de novo e nunca mais perder nada. E num Tsukuyomi infinito, esse paraíso não seria só dele. Cada pessoa teria sua própria fantasia. O problema era que o Madara nunca viu isso como mais que um detalhe. Ele usou o Obito apenas como uma ferramenta para salvar o mundo de verdade. Um mundo como ele queria. O Obito viveu grande parte da vida depois de conhecer o Madara como apenas uma versão do próprio Madara. Um mundo de ilusões próprias dele. Não é à toa que o seu personagem agiu de diferentes maneiras, com diferentes personalidades. Temos o Obito criança, depois o Obito como Madara, depois o Tobi, depois o Mascarado e depois o Obito de novo, só que mais maduro. Ele passou por diferentes pessoas até chegar nele mesmo de novo. E temos a visão mais pacifista daqui, pelo menos teoricamente. Itachi Uchiha. Desde criança, Itachi viu a guerra de perto, viu corpos no chão, destruição e etc. E no meio desse caos, ele tomou uma decisão. Faria qualquer coisa para que aquilo não se repetisse. Foi assim que ele se tornou o vilão perfeito. No caso, um perfeito ninja. Matou o próprio clã, amigo, parente, só para impedir uma guerra civil que destruiria Konoha. Fez isso sabendo que, aos olhos do mundo, ele seria um traidor. Fez isso para proteger a vila, e, principalmente, seu irmão mais novo. Itachi escolheu carregar sozinho o sonho do ódio, e quanto mais o mundo o chamava de monstro, mais ele se afundava nesse papel, porque no fundo, para ele, não importava o que pensassem, importava o que ele estava evitando. Mas Itachi também tinha uma visão única sobre a realidade. Acreditava que o que chamamos de real não passa de uma interpretação da própria pessoa, que a sua verdade pode ser a ilusão de outra pessoa, e que, no fim, todos vivemos dentro de nossas próprias fantasias. Talvez por isso ele entendesse tão bem gente como Madara, Obito e até mesmo Naruto. Ele sabia que a linha entre verdade e mentira é muito mais fina do que parece. Apesar dele não buscar um paraíso de sonhos como Madara ou Obito, ele aceitava a realidade, por mais cruel que fosse, e escolhia se sacrificar para mantê-la de pé. Com isso, para finalizar essa lista de personagens, vamos falar do Tobirama, o cara que mais odeia o Madara, e que nunca viveu no mundo dos sonhos. Ele não acreditava em utopia nem na bondade natural das pessoas. Para ele, a paz era só uma pausa entre guerras, nada além disso. Enquanto o Hashirama viu o que o mundo podia ser, o Tobirama viu o que ele realmente era, e não gostava do que via, querendo assim uma filosofia bem simples. Se tem uma ameaça que pode te derrubar, não espere ela atacar. Você pode eliminar ou controlar antes, e o clã Uchiha estava no topo da lista. Apesar de parecer paranoia, o Tobirama foi quem criou a polícia militar de Konoha e colocou os Uchihas no comando dela, numa forma sutil de vigiar o clã. Ele abriu um espaço de desconfiança que todo mundo sentia, e isso só reforçou o ódio que Madara já carregava. Para Madara, tudo isso só provava que a paz do Hashirama era uma ilusão que mantinha os perdedores presos, só trocando a guerra por um sistema que oprimia. As ações do Tobirama confirmavam a visão que Madara tinha da humanidade. Mesmo assim, o Tobirama não era um vilão, era só um cara tentando suportar do jeito dele, apesar de ter alimentado o ódio dos outros. Enquanto a maioria buscava uma paz ideal no mundo real, fosse por confiança, medo ou sacrifício, Tobirama encarava a realidade crua e via que, para ele, a única solução era controlar tudo para evitar o pior. No fim das contas, o que todas essas histórias mostram é que a paz nunca foi simples, e muito menos igual para todo mundo. Madara buscava acabar com o ciclo de ódio a qualquer custo, mesmo que isso significasse prender a humanidade numa ilusão sem liberdade. Um plano muito grandioso, mas frio demais para a vida real. Bom, se eu tivesse que responder direto se o Madara estava certo ou não, eu diria que sim, pelo menos na visão dele de buscar a paz, ele estava certo. Agora, o preço disso é alto demais, prender todo mundo numa ilusão eterna tirando tudo delas. Mas pensando só no objetivo de acabar com a guerra, o caminho dele fazia sentido. Ele tentava salvar o mundo do jeito que achava certo, mesmo que fosse imperfeito. E já que estamos aqui, me diz nos comentários, você aceitaria viver num mundo de ilusão perfeito do Madara, mesmo sabendo que, no final, viraria um Zetsu branco? Eu não aceitaria. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.